Bom dia, hoje é dia 22 de setembro e a gente está no segundo dia da Semana de Alfabetização e Inclusão 2020, realizada pela Gerência de Educação da Terceira CRE. Meu nome é Ana Lúcia Queiroz, eu sou assistente da pasta de ensino fundamental e hoje eu estou aqui com a professora Tereza Araújo, que é a professora aposentada da nossa rede de ensino. E nós convidamos a professora Tereza para ela contar para a gente um pouquinho do que ela pensa a respeito dessa questão da alfabetização no período de pandemia. Né, professora? A gente sabe que a gente está vivendo esse ano de 2020, um ano completamente atípico, diferente de tudo que a gente já sabe, um ano em que a gente precisa se reinventar. E aí muitos pais, muitos professores, os próprios alunos devem se perguntar, e agora? E agora, o que a gente faz? Você pode dividir um pouquinho conosco do seu conhecimento acerca desse tema? Isso. Vamos lá, né? Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer participar dessa semana de alfabetização, né? Eu agradeço a oportunidade, né, a GED, da Terceira CRE, de participar um pouco desse bate-papo mesmo, né, sobre esse momento, né, que nós estamos vivendo. Eu assim, tenho dito, né, que o ano de 2020 foi um ano assim, extremamente desafiador para todos nós professores. Né? Por quê? Porque, na verdade, praticamente no início do ano, né, no caso aqui do Brasil, as aulas foram interrompidas, né, e isso aconteceu em todos os lugares do mundo. Né? Então, praticamente, nós já temos 6 meses em que os alunos estão fora da escola. Isso é uma experiência muito diferente, isso nunca havia acontecido, né? Nem nos momentos de guerra a gente teve assim, quase que simultaneamente, todas as jovens e crianças fora da escola, então isso tem sido um grande aprendizado para nós. E para nós, professores, né, mais ainda. Por quê? Porque, na verdade, nós tivemos que lidar com as aulas online. Né? Não é simples, né, fazer isso, né, é difícil. Né? Alguns professores já tinham o hábito de utilizar, né, as tecnologias em suas salas de aulas, mas tem professores que não tinham essa prática, né, até porque não estavam acostumados a fazer isso, tiveram que aprender, né, nós tivemos que aprender rapidamente como fazer, como se apropriar, né, dessas novas tecnologias, né? Eu acho que elas vieram para ficar, né? Até porque a gente não tem clareza, né, de quanto tempo e quando será o retorno total, né, das aulas presenciais. Então, isso a gente vai... a gente está arriscado a ter momentos em que possa voltar e, ao mesmo tempo, ter que retornar a ficar em casa. Então, isso ainda são muitas novidades em relação a isso. Então, na verdade, as aulas elas online, eu acho que elas vieram para ficar, mas, ao mesmo tempo, elas nos causam muita angústia. Por quê? Porque a gente não tem clareza, né? Eu acho até que existem já estudos de quantas crianças dão conta, né, de ter acesso a essas novas tecnologias. Né? No caso da nossa rede, a gente sabe que tem muitos alunos que não conseguem ter essa possibilidade, né, de forma tão fácil. Né? Então, isso é uma dificuldade para nós, professores. E uma outra coisa também que nós tivemos que nos adaptar é que o espaço de casa, né, ele se tornou um espaço de sala de aula, se tornou um espaço de trabalho para os familiares, né, para nós, professores, né, e as famílias precisaram também voltarem a se acostumar com essa rotina, né, do processo de ensino, né, e das crianças com acesso ao computador, ao celular, para poder aprender. Então, isso é um novo aprendizado nas nossas vidas. Né? E uma outra coisa também é porque existem famílias em que um único computador ou um único celular é, de fato, o possível acesso, né, de trabalho e de aprendizagem também. Então, nós estamos tendo que, nós, professores, familiares e alunos,
estamos tendo que nos adaptar a essa nova situação. E aí, no caso, né, para nós professores, principalmente dos anos iniciais, né, é bastante desafiador a gente pensar, né, o processo de alfabetização com aulas remotas, né? Por quê? Porque até então, né, no espaço de sala de aula, a gente sabe que existe o processo de mediação, que era dos professores, dos alunos, da sala de aula, do ambiente alfabetizador, né, como a gente fala, e, na verdade, agora nós também temos as novas tecnologias, né? E a gente sabe muito bem que não tem como a gente controlar, né? Assim, então, as crianças vão tendo acesso a outras coisas, a muitas informações, até pelo próprio a própria possibilidade que a criança tem de ir buscar, de ir pesquisar, né? Eles têm muita facilidade. A gente não pode esquecer que eles pertencem a uma geração que já nasceram com essas tecnologias presentes de alguma forma na vida deles, né? Então, o que acontece? Isso, para o professor alfabetizador, isso é bastante desafiador, né? E por que eu sempre falo isso, né? Que é sempre importante a gente lembrar que a aquisição da leitura e da escrita, tá, é uma prática cultural. Tá? E se ela é uma prática cultural, ela precisa ser ensinada. Tá? E ela precisa de uma rotina, de uma metodologia de trabalho. Né? E, na verdade, essa mediação, né, ela das novas tecnologias, do professor, ela vai assim, montando, né, uma nova forma, né, uma nova possibilidade nesse processo de alfabetização. Né? E aí eu costumo dizer que eu sempre lembro isso, né, que uma criança aprende a ler lendo e aprende a escrever escrevendo. Tem até um trechinho, tá, de um livro da Madalena Freire em que ela fala assim: escrever deixa marca, registra pensamento, sonho, desejo. Escrever dá muito trabalho, porque organiza e articula o pensamento na busca de conhecer o outro, a si e o mundo. Então, isso é bem importante da gente ter, assim, claro na nossa cabeça. Sim. E, professora Tereza, assim, perfeito essa colocação que você usa, que o aluno ele aprende a ler lendo e aprende a escrever escrevendo. Acho que muitos de nós, alfabetizadores, usamos isso como pontapé como norte, né, do nosso trabalho. Mas aí eu vou te fazer um pedido. Deixa para a gente uma dica de como a gente pode usar esse pensamento na pandemia, porque a gente sabe que o fato dos alunos estarem nas suas casas e os professores nas suas casas, a gente tem um distanciamento. Então, nesse caso, como é que a gente pode fazer isso como é que a gente pode colocar em prática esse pensamento? Você tem uma dica para a gente? Na verdade, né, eu assim, tenho conversado, né, com professores e até assim, no grupo de pesquisa, né, que eu faço parte, e o que a gente, na verdade, tem tentado pensar, né, é que, assim, nesse momento de pandemia, né, nós tivemos que retornar a muitas coisas, né, que, na verdade, deixaram um pouco de fazer parte da nossa vida. Até essa própria aproximação das famílias, né, isso eu acho que vai acabar sendo um legado, né, assim, do retorno maior de contato com os filhos, com o processo de aprendizagem. Alguns familiares até vêm dizendo que o fato de ajudarem os filhos provocou um pouco a busca, o estudo, né, assim, tentar ter mais convivência, né, com essa questão da leitura, prestar mais atenção nessa rotina diária dos filhos, né? E eu acho que tem uma coisa, né, que é assim, é uma experiência milenar que eu acho que ela ajuda muito no processo de aquisição da leitura e escrita, que é o ato, né, da gente contar histórias, né? Eu sempre lembro isso aos professores. Eu acho que uma criança, né, que tem contato com os livros, né,
durante o início da sua escolarização, em que ela tem a possibilidade de ouvir histórias, né? E aí, nesse momento, ela não está restrita só aos pais, né? Também aos professores e também a própria internet tem muitos professores, né, que estão contando histórias na internet. Então, assim, é bem interessante a gente sugerir, né, que as crianças participem dessa escuta de histórias, né? Por quê? Porque, na verdade, as narrativas, né, elas resgatam a questão da memória, elas preservam a memória, né, elas divulgam a questão do conhecimento, né, ela compartilha a cultura, né, ela possibilita, né, que as pessoas se expressem, que elas falem sobre as suas emoções, sobre as suas impressões. Então, assim, a narrativa, ela dá essa possibilidade, né? E aí, quando a criança tem acesso a isso, né, ela também vai estar tendo acesso a uma gama de informações, de possibilidades, né, de artefatos culturais, né, que, na verdade, ajudam no processo de formação, né? Bom, a arte de contar histórias, né, ela foi evoluindo, né, ela não está só ligada à questão da oralidade, né, basta a gente ver o que acontece na internet hoje em dia, mas ela também tem, também se acrescentou os figurinos, né, as próprias... o palco, né, as músicas, né? Então eu tenho visto, né, na internet como as pessoas organizam, né, determinados momentos para contar histórias e como isso tem sido muito rico, né? Então isso eu acho que vale a pena a gente lembrar isso, né? Que esse ato de contar histórias, né, ouvir histórias é muito interessante para o processo de alfabetização. Eu gosto também de lembrar que uma história ela pode ser contada de várias formas, né? Muitas vezes, né? Quando uma pessoa ela quando ela seleciona uma história, né? Para ela contar ou mesmo para ela repetir essa história, ela na verdade ela também está trabalhando com a sua identidade, né? Isso é uma coisa bem interessante, né? E as histórias contadas, elas geralmente elas têm a ver com a questão da tradição dos povos, né? Então a gente pensa aí nas lendas, nos poemas, nas cantigas, né? nas fábulas, né? Nas histórias do folclore, né? E nos contos de fada, né? Que normalmente são os contos que a gente usa, né? A gente utiliza muito com as crianças, né? Então isso é um grande atrativo, né? Para você trabalhar no processo de alfabetização, né? E possibilitar que essas crianças, né, dos anos iniciais, elas tenham acesso, né, a essas histórias, é uma grande experiência para uma criança e ela é muito importante, né? Eu sempre costumo dizer também que a aquisição a aquisição da leitura, né, ela não é simples, né? Ela não é simples como acontece no trabalho, como acontece com a oralidade, quer dizer, quando a criança aprende a falar, né, e isso está ligado ao contexto de cultura que ela vive, né? A língua, você vai falando a língua de forma quase que por imitação, né? Enquanto que o processo de escrita, ele precisa ser ensinado, né? A gente precisa de uma metodologia para que a gente ensine as crianças. Eu sempre costumo dizer, né, que quando um professor ou mesmo um familiar conta uma história, ele deve aproveitar esse momento para perguntar para as crianças, olha, o que você gostou, né, quais foram os personagens principais, né, qual a parte da história que você mais gostou. Por quê? Porque, na verdade, quando a criança começa a falar, começa a explicar, né, por que ela gostou de determinada história, ela, na verdade, ela está usando a sua oralidade, né? E o que acontece? A oralidade, ela organiza o pensamento, tá? Então, assim, e aí eu acho que isso é uma contribuição muito grande quando a criança vai escrever. Por quê? Porque, na verdade, você sabe que
tudo tem um começo, um meio e um fim, né? E a narrativa, ela possibilita essa experiência para a criança, né? Enfim, aí eu acho que isso é uma dica interessante, né? Quando a gente está com as crianças, principalmente dos anos iniciais, né? Sim, perfeito você colocar isso, inclusive porque ontem um dos vídeos que nós passamos tem a ver não é sobre contação de história, da importância da contação de história no processo de alfabetização e no processo de inclusão também, porque a contação de história ela é para todos, né? Isso. Não tem idade, não tem tamanho, não tem nada que impeça você imaginar, né? A contação de história ela abre a nossa imaginação. Ontem a gente assistiu o vídeo com a professora Marisa Faur, da Escola Municipal Tagore, que fez uma contação linda de história para os professores e para os alunos que quiserem assistir. Mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Porque a gente está aqui falando para professores e de uma rede com um público muito carente. Então, a sua colocação ela é perfeita, maravilhosa, mas a gente sabe que dentro desse público tem uma parte dele que, de repente, não tem acesso ao livro, ou então que, para ter acesso ao livro, é um pouco mais difícil. E aí, para esse público, o que a senhora diz a respeito desse processo? Tem algo que essas pessoas, essas famílias possam fazer para ainda assim contribuírem com a alfabetização dos seus filhos? Na verdade, assim, né, se a gente pensar, pensando a contação de história, né, como uma prática milenar, né, se a gente for parar para pensar, toda a cultura ela se constitui através de pessoas que vão contando, né, sobre a sua própria vida, sobre os conhecimentos que adquiriram, né? Isso é um processo que historicamente aconteceu, né? Então, eu sempre costumo dizer que quando uma família não tem acesso a livros, né, porque isso ainda é uma realidade no nosso país, né, quer dizer, muitas famílias não conseguem ter acesso a livros, às vezes até o único livro que a família tem é a Bíblia, né? Isso a gente vê muito ainda, né, em famílias, né? Inclusive na rede municipal do Rio de Janeiro, a gente ainda vive essa experiência, né? Então, você pergunta para a criança, quais os livros que você tem em casa, né? E não existem livros. Ela fala, na minha casa não tem livros, né? Então, isso é uma coisa comum. Então, o que eu costumo dizer, e assim, qual é a dica que eu dou a professores, até para conversarem com os familiares, né? Quer dizer, quando uma família conversa com o seu filho, né, sobre a sua rotina, né, o que aconteceu no dia daquela pessoa, assim, como foi o trabalho, o que ela fez, que ônibus ela pegou, né, o que aconteceu, quais foram as dificuldades que ela teve durante aquele dia, isso faz parte das histórias de vida, né? Então, relatar um pouco isso que aconteceu para as crianças faz com que também sejam contadas as histórias, né? Contar sobre as histórias de família, né? Em que o avô que veio de um determinado lugar, a avó que veio de um outro determinado lugar, tudo isso, né, faz parte do contexto cultural, né, da família e que, na verdade, são as histórias de vida, né? E eu sempre digo que também é importante, né, que os familiares perguntem para as crianças, né? O que você fez hoje, né? Quais foram as atividades que você realizou? Você assistiu TV? Qual foi o programa que você viu? Né? O que você gostou? O que você não gostou? Por quê? Porque, na verdade, né, a gente sempre fala, né, que o processo de aprendizagem ele é significativo quando ele está relacionado, né, à prática, à experiência de vida das pessoas, né? Então, ou seja, as suas práticas culturais. Então, quando uma criança está inserida, né, num contexto em que você começa a valorizar o seu cotidiano, a sua rotina, né, e que você dá voz, né, e possibilita que ela converse sobre a sua vida, ou seja, você está incluindo essa criança, né, e está fazendo com que ela traga a sua experiência cultural para o seu espaço ali, para a sua própria organização do seu pensamento, né? Então, isso eu, assim, sugiro, né, quer dizer, que as famílias contem um pouco sobre as suas histórias, né, para os seus filhos e deem oportunidade das crianças também falarem sobre as suas experiências de vida, né?
Eu costumo dizer, né, que quando as crianças, né, elas são estimuladas desde pequenas, né, a falar, né, e a contar suas histórias, a praticar, vamos dizer assim, a sua oralidade, né, normalmente a gente percebe que essa criança tem um desempenho, né, uma forma de organizar mais o seu pensamento e acaba facilitando um pouco o processo de alfabetização, né? Eu costumo também dizer que a questão da leitura e da escrita, né, elas são processos distintos, né? Eles têm muitas especificidades, né? Mas é importante que isso seja ensinado juntos, né? E eu sempre falo que quando a gente conta uma história para a criança, tá? Sempre vale a pena a gente também estimular que essa criança escreva sobre a história, tá? Mesmo aquela, por exemplo, se a criança não dá conta ainda de escrever, né? Ou ouvir uma história e escrever sobre a história que leu, né? Que ouviu, escrever sobre o nome do personagem, né? Escrever uma parte da história. Por quê? Porque, na verdade, qual é o objetivo aí? É a gente fazer com que a criança perceba que, na verdade, ler e escrever é uma prática cultural, né? E ela tem sentido no mundo, né? Quer dizer, eu não vou para a escola para escrever a ler simplesmente porque faz parte, eu tenho que ir lá no primeiro, no segundo, no terceiro ano e nos demais anos de escolaridade. Não, eu preciso aprender a ler e escrever porque isso vai facilitar e vai me ajudar, né, a viver nesse contexto de mundo, né? Então, a escrita, ela tem uma função social, né? E ela é muito importante nos grupos sociais, né? Agora, ela também tem algumas regras, né? Isso é uma coisa que vale a pena a gente lembrar, né? Que, principalmente quando a criança aprende a escrever, né? A gente fica muito ansioso com essa questão da correção, de como que, se ela está escrevendo certo, se ela está escrevendo errado. E eu sempre lembro que isso é um processo, né? Que a criança ela vai percebendo, né? É aquilo que até eu vou ler um textinho da Ana Luísa Smolka, quando ela fala, né? Que a criança aprende a escrever escrevendo, né? Então, e o que acontece? Ela escrevendo, ela vai refletir sobre a própria escrita, né? Então, o que a gente tem que fazer é esse movimento para que ela consiga perceber, né, que existem algumas regras e que essas regras elas precisam ser seguidas, né? E aí eu vou destacar um textinho da Ana Luísa Smolka, que ela fala assim. Ana Luísa Smolka é uma professora que ela é autora de um livro que chama A Criança na Fase Inicial da Escrita. É um livro que eu sugiro muito aos professores que estão com turmas dos anos iniciais, tá? A alfabetização é um processo discursivo. A criança aprende a ouvir, a entender o outro pela leitura. Aprende a falar, a dizer o que quer pela escrita. Mas esse aprender significa fazer, usar, praticar, conhecer. Enquanto escreve, a criança aprende a escrever e aprende sobre a escrita, né? Então, acho que isso é importante assim, a gente lembrar disso, né? E uma outra coisa que eu sempre falo, né? Que contar, né, essas histórias, né, e ouvir histórias, ela vai ajudar muito na questão da memória, né, na questão do compartilhamento da cultura. Quando você estimula uma criança, né, a dizer, vamos recontar essa história, vamos pensar sobre essa história, então você vai ajudando, né, nesse processo de aquisição da leitura e da escrita, né? É uma prática assim que precisa ser diária, tá? Eu sempre falo isso, né? Nos momentos de formação de professores, eu sempre chamava muito atenção para isso, né? Quer dizer, contar e ouvir histórias, ela tem que ser uma prática diária. A criança precisa se acostumar com isso, tá? E é muito interessante também, eu sempre chamo atenção, dos professores contarem para os seus alunos o que eles estão lendo, tá?
Porque o aluno também precisa perceber, né, que o professor também está nesse processo de leitura, que ele gosta de ler, né, levar para a sala de aula e mostrar para os seus alunos, né, o que ele está lendo, né, criar aqueles... mesmo eu acho que agora, nesse momento de pandemia, talvez valha a pena um pouco fazer isso, assim, um momento em que o aluno possa dizer, eu li esse livrinho, eu li esse outro livrinho, criar uma espécie de uma possibilidade da criança contar, né, e falar sobre os livros que leu, né, que teve, ou as histórias que teve a oportunidade de ouvir, enfim. E uma outra coisa, assim, só para finalizar, é que muitas crianças também ainda não conseguem dar conta da escrita, né? E aí eu acho que vale a pena estimular um pouco a criança a desenhar, tá? Porque quando ela desenha, ela também organiza o pensamento, né? Então, que vamos dizer assim, uma prática anterior para o processo da aquisição da leitura e da escrita. Então, eu acho que assim, é isso, né? E aí já, né, finalizando, né? E cumprindo com algo que eu disse, né, que eu acho que é interessante que os professores mostrem para os seus alunos o que eles estão lendo, eu vou compartilhar com vocês aqui um livro que eu estou lendo agora aqui, ó, chama esse aqui, ó, Escravidão, tá? Que é do Laurentino Gomes, ele foi autor de outros livros, 1808, 1822, 1889. Então, aqui eu também estou provocando vocês, professores, a estimular a leitura de vocês. Bom, muito obrigada, tá? E é um grande prazer e espero, num outro momento, poder dividir um pouco mais isso também com vocês. Bom dia a todos. O prazer é todo nosso, professora. Eu agradeço imensamente a sua participação, dividir um pouquinho do seu conhecimento, né? As coisas que você nos deixou aqui são extremamente importantes, como a questão da organização do pensamento da criança, né? De que a contação de história é importante e que quando não se há um livro, a gente pode contar qualquer história, até da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. E que isso faz diferença, sim, para a criança quando está nesse processo, porque ele precisa organizar a ideia e depois possibilitar a ele a escrita, né? Então, assim, são dicas valiosas, tanto para os nossos professores, quanto para os responsáveis que estiverem assistindo, para que a gente possa juntos, né, fazer uma alfabetização, uma educação de qualidade na nossa cidade. E por conta disso, a gente vai agora assistir a seguir o depoimento de alguns responsáveis que passaram esse processo de alfabetização na pandemia, né? Foi muito difícil, e aí nós recebemos alguns depoimentos de alguns responsáveis das escolas da terceira CRE, falando um pouquinho sobre como foi esse processo. Então, a gente a seguir fica com o depoimento desses responsáveis, e eu agradeço imensamente a sua participação, desejo a todos um bom dia e uma ótima semana de alfabetização e inclusão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Oi, boa tarde. Eu me chamo Sabrina, eu sou a mãe do Eduardo, do primeiro ano da escola Dom João VI, alunos da professora Alessandra e Cláudio. Com esse momento que estamos vivendo da pandemia, houve grandes mudanças, como as aulas online. Temos que ensinar nossos filhos em casa e adaptá-los a uma nova rotina, que não é nada fácil. Foi um trabalho bem difícil para nós como mães e para os nossos filhos, que do dia para a noite tiveram que sair da escola e ficar somente em casa, se adaptar aos estudos em casa. Não foi nada fácil, houve momentos difíceis e estressantes, porém com resultados muito gratificantes. Cada dia uma descoberta diferente e evoluções. As professoras fizeram um trabalho incrível, foi maravilhoso passar esse momento com elas. E continuam fazendo a cada dia, toda semana, videoaulas, atividades, sempre estimulando o aprendizado das crianças. E cada dia que passa, nós podemos ver cada vez mais os resultados que estamos tendo.
E assim vamos seguindo cada vez mais com esse trabalho de estar em casa com as crianças ensinando. É maravilhoso poder estar passando esse momento com eles em casa. E tudo isso logo vai passar e vamos poder voltar à nossa rotina normal. Mas está sendo uma experiência de muito aprendizado também, nós como mães e para eles. Eu estou vendo muita evolução no Eduardo. O Eduardo está conseguindo aprender, ele está conseguindo ler, está conseguindo fazer todas as atividades. Tem momentos de dificuldades, mas aí é o momento que nós temos que ter calma e estar estimulando cada vez mais o aprendizado deles para um futuro melhor. Um beijo e obrigada. Boa tarde, eu me chamo Mônica, eu sou mãe de um aluno do 3º ano e eu vim falar sobre esse isolamento social. Foi uma barra, tá? Tá sendo uma barra porque os nossos filhos, eles estão sentindo falta da escola, dos professores, das atividades. Mas graças a Deus, a escola em si criou um Facebook, né? No Facebook, uma página onde manda atividades. Então, através dessas atividades que a escola está mandando, é que está servindo de uma base para nós, pais, poder prosseguir. Então, eu quero agradecer a toda a Secretaria de Educação, a escola, por estar mandando esses trabalhos, onde que a gente pega no Face e transmite todas essas atividades para os nossos filhos, para eles não ficarem sem atividade. Meu muito obrigada, uma boa tarde. Olá, eu sou Patrícia Stuart, mãe da aluna Ana Stuart, do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Visitação, aluna da querida professora Ana Bala. Estou aqui para compartilhar o que eu tenho achado sobre o material de apoio e os encontros online. Eu sou muito grata a Deus, porque em meio a tantas dificuldades que todos os alunos estão passando, toda a humanidade está passando, a minha filha tem sido suprida com direcionamento, com esclarecimento, com ensino através do material de apoio da Secretaria de Educação e dos encontros online com a professora. O material de apoio tem trazido esclarecimento sobre o momento que nós estamos passando, não só ela isoladamente, isso não é um problema particular dela, mas é uma situação que o mundo todo está vivendo. E o material de apoio, o material complementar, tem dado essa compreensão para ela. Também tem trazido lembranças do que ela já estudou, do que ela já aprendeu e também coisas novas para ela. Tem sido muito importante realmente. Ela faz toda semana aquele calendário, aquele material que vem, né? A cada semana ela está fazendo direitinho no caderno dela da escola, para quando retornar às aulas ela então mostrar à professora. E os encontros online têm sido fundamentais, porque não só, né, a saudade, ela consegue matar a saudade por meio da visualização da professora em tela e dos amiguinhos, dos colegas da sala de aula, mas também a professora tem trazido coisas novas, eles têm feito trabalhos manuais, de dobraduras, eles têm feito trabalhos, exercícios na apostila da escola. Então tudo isso traz para minha filha, né, a importância do estudo, a responsabilidade de, mesmo que não indo para a escola, ela tem a responsabilidade com a vida dela, né, de manter e de realmente agarrar tudo aquilo que chega até ela para que ela mantenha os estudos dela em dia. Então, material complementar, os encontros online, a apostila, tem sido realmente de muita importância. E uma outra coisa também que a minha filha gosta demais é a sala de leitura online, né? Porque ali tem vídeos, tem vários livros também riquíssimos, com moral de história assim, muito valorosos, éticos, morais, muito importantes para toda criança. Então, a minha filha tem também usufruído da sala de leitura. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque a despeito do que toda a humanidade está passando, com a direção dele, a gente está conseguindo ter dias produtivos na parte educacional da minha filha. Eu sou muito agradecida, eu agradeço a secretaria, agradeço também a professora que tem dado todo apoio. Muito obrigada.
Olá, boa tarde. Aqui quem está falando é a mãe da Samanta, da professora Cláudia e da tia Alessandra. Então, esse momento da pandemia para mim tem sido muito difícil, né? No começo, mas com a assistência que teve das professoras, trabalhos, essas coisas todas, foi muito bom. A escola ajudou muito, as tias mandando trabalho, sempre falando bem pra gente, entendeu? Incentivando a gente a ensinar as crianças. Apesar de pra mim foi um pouquinho complicado, porque como eu não estou trabalhando, né, não podia trabalhar por causa que eu sou paciente de risco. Aí entrei sim numa fase de crise de ansiedade, né, falta de trabalho aí, estava meio deprimida. Aí tive que pedir alguém para me ajudar a ensinar as crianças a fazer os trabalhos, né? Porque eu mesmo estava ensinando, mas aí foi começando a ficar meio complicado. E depois eu consegui, sim, né? E também o que me complicou foi que as crianças querem só saber de brincar, querem saber só de rua, acho que não tem que estudar, mas aí tem que brigar e incentivar elas a fazer. Eu, no começo do ano, voltei a estudar para poder incentivar elas, a mostrar elas que tem que estudar sempre, né? Mas, conforme com esse negócio da pandemia, eu parei de estudar, que eu estudo em escola técnica, né? E aí, então, aí ficou mais complicado ainda, que ela falou que eu não estou estudando, que eu não estou fazendo nada, então por que elas tinham que fazer, que se eu tinha parado de estudar? Até explicar isso tudo para elas foi bem complicado. Mas graças a Deus sim, eu consegui. Consegui e tem pessoas me apoiando e as tias também estão apoiando. Incentiva todo dia, mandando recado no zap, avisando da importância da criança estar na escola, né? E a gente estamos juntos nessa, né? As tias colaborando com a gente colaborando com as tias, mandando fotinho do trabalho, mandando fotinho de tudo que a gente possa mandar. Então tá, obrigado, boa tarde. Olá, meu nome é Renato, pai da Ana Luísa, aluna do 3º ano do ensino fundamental da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Nesta semana da alfabetização, venho aqui falar e dar minha opinião a respeito do apoio remoto que vem sendo oferecido pela escola a nós pais nestes tempos de pandemia. Este apoio remoto ele é constituído de grupos de mensagens e grupos de redes sociais que foram criados pelos professores juntamente com a escola e nós pais. Nestes grupos, os professores nos fornecem material para que possamos estudar juntos com nossos filhos, tentando manter assim um vínculo com a escola e com o estudo. Tem sido bastante difícil nesses tempos de pandemia, de isolamento social, manter esse vínculo com o estudo. Sinto que o ambiente familiar, o ambiente residencial, ele é bem diferente do ambiente escolar. Acredito também que os recursos do ambiente escolar são muito mais diversos do que o do ambiente familiar. E talvez por isso sinto dificuldade em fazer com que minha filha mantenha a concentração e a disciplina de horário aqui para estudar. Os professores são bastante solícitos através dos grupos sociais, nos tirando dúvidas e fornecendo esse material também. Mas como disse antes, não substitui o ambiente escolar. Acredito que a presença do professor, a presença dos amigos, né, das crianças, dos coleguinhas, isso ajuda muito na evolução da educação e do aprendizado deles. É certo que nesses tempos precisamos reinventar. São situações novas que exigem soluções novas.
No momento, esta solução do apoio remoto está sendo útil e estou tentando aproveitar ao máximo junto com meus filhos, em especial junto com a minha filha, todo o know-how que vem sendo oferecido pelos professores dedicados a essas crianças em alfabetizá-las. Agradeço muito a eles e que possamos em breve retomar as atividades normais. Obrigado, um abraço a todos.